O apartheid foi um regime de segregação racial estabelecido após as eleições gerais de 1948, quando o Partido Nacional Reunido e o Partido Afrikaner venceram com a promessa de separação entre brancos e negros. No regime do apartheid, o governo era controlado pelos brancos de origem europeia, holandeses e ingleses, que criavam leis e governavam apenas para o interesse dos brancos. Aos negros eram impostas várias leis, regras e sistemas de controle sociais que atingiam a habitação, o emprego, a educação e os serviços públicos, pois os negros não podiam ser proprietários de terras, não tinham direito de participação na política e eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas. A consolidação do apartheid teve dois argumentos principais: a ideologia religiosa, defendendo a preservação das diferenças naturais das raças, e as questões econômicas, o que foi válido para a população, já que os negros tinham um déficit econômico gritante em comparação aos brancos. Durante todo o século XX, foram decretadas leis que regulavam o trabalho, o acesso a cargos públicos, a posse de terra, a assistência médica e o ensino aos negros. A mudança na Constituição do país e o decreto do racismo como lei aconteceram durante o governo do primeiro-ministro do país, Hendrik Verwoerd, em 1948. A execução dessas leis foi feita de forma rígida e na maioria das vezes violenta. Para que toda essa divisão territorial ocorresse de forma que o governo esperava, houve dezenas de ataques e massacres à população negra. Algumas dessas leis foram a Lei da Imoralidade, que proíbe a relação sexual entre brancos e pessoas de outras raças, a Lei do Passe, que obrigava os negros a portarem a caderneta, na qual estava escrito onde eles podiam ir, e a Lei da Educação, que oficializa a separação de crianças brancas e negras no ambiente acadêmico. Durante o regime, as autoridades do mundo todo estavam cientes do terror que ocorria na África. As denúncias feitas à ONU por grupos de negros no início do regime não surtiram efeito. Tanto a mídia local quanto a mídia internacional cobriu os ataques, acompanhando de perto todo o processo, divididos entre o medo da repressão e o apoio ao regime, priorizando sempre as relações comerciais com a África do Sul. O regime segregacionista do apartheid chega ao fim em 1994, quando Nelson Mandela assume a presidência do país. Nesse mesmo ano, acabou a segregação racial nos hospitais e uma lei proíbe esse tipo de procedimento em lugares públicos. Apesar da inclusão dos negros na política, economia, aumento de programas sociais e diminuição da miséria, a insatisfação da população ainda persiste diante do contexto atual. Péssimas condições de vida, aumento da desigualdade econômica, social, cultural e ainda o desemprego que cresce a cada ano. Tudo aquilo ficou na cabeça das pessoas. O regime foi superado jurídica e socialmente, mas os fantasmas do período ainda assombram a África do Sul. Não se apaga tanto tempo de apartheid assim. O fim do apartheid não trouxe benefícios econômicos para a maior parte da população negra. Diversas gerações cresceram aprendendo que os negros eram menos seres humanos do que os brancos e viveram segregados durante décadas. Isso não se muda de uma hora para outra. Quem viveu sobre o regime do apartheid sabe que, apesar de a Constituição sul-africana pregar que todos são iguais, as coisas ainda não são bem assim.